Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. O meu medo é que a mensagem ela fique um pouco pesada. A Luísa disse assim, ei, traga, como é um dos últimos cultos ali no templo esse ano, com grupos familiares antes, traga uma mensagem mais motivacional, mais inspiradora. E no fim eu fui falar sobre motivação. E eu achei que ficou meio pesada a mensagem, por isso que eu acho que não... Vamos ver o que vai dar no final. Mas eu tenho certeza que você vai ser edificado com isso. Porque olha o versículo que começa, né? Mesmo depois de Jesus ter fez aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Então imagine o fim. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse é no comecinho ainda. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz. Jesus veio como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. O mandamento de Deus é a vida eterna. A vontade de Deus é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, faça uma posição religiosa. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a maneira como o Senhor agiu, Senhor Deus, durante toda a nossa história, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor, para que nós pudéssemos ter um encontro com o verdadeiro Deus, o Deus vivo, aquele que hoje, por causa e mediante Jesus Cristo, nós podemos chamar de Pai. Pai, Abba, Pai. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Permita, envie, deixe o seu Santo Espírito livre aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre aqui. Toque as nossas mentes, toque os nossos corações. Venha fazer, Senhor, que possamos compreender, abra os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a sua vontade, a sua perfeita, boa e agradável vontade, a respeito de nós e de todos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, pelo povo do Ava Jovem, o melhor povo da terra, que vão deixar saudades nesse período de recesso, Senhor. Mas nós queremos dizer que a sua boa mão estará sempre com eles, estará guiando eles, o Senhor estará presente em cada dia das suas vidas. Eles serão instrumentos do Senhor para proclamar as boas novas. Pessoas virão conhecer a Jesus Cristo através da vida deles. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, conforme eu disse, a Luísa tinha dito para eu trazer uma mensagem bem motivacional, e eu quero falar um pouco sobre motivação. Por isso o título da minha mensagem é As Duas Fontes. As Duas Fontes. Amém? Motivação, então, é um combustível. É algo que nos leva a agir. É o motivo pelo qual agimos. Isso é motivação.
Existem alguns versículos que dizem, por exemplo, cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme foi motivado, conforme o que tem no seu coração. E isso é o que faz a pessoa agir. Outro versículo diz assim: o que vier às suas mãos para fazer, faça como para o Senhor. Existem vários motivos para o qual você faz algumas coisas. E motivação, então, é essa energia que vai te levar a agir e fazer alguma coisa. Por isso eu queria ler essa história aqui, que está em Mateus 21, 28 a 32. O que acham? O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele era dono de uma vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Queridos, olha esse texto. Existiam 2 filhos e o pai pedindo a mesma coisa para eles. Ei, vão e trabalhem na minha vinha. Um disse: ei, eu vou. Mas não foi. O outro disse: não vou, e foi. Isso mostra para a gente que a motivação, ela não é revelada por aquilo que a gente fala, mas ela é revelada nos frutos, nas ações que nós temos. Muitas pessoas dizem assim: não, isso jamais passaria pela minha cabeça, você sabe disso. Mas no final você vai ver as atitudes dela, é a mesma atitude. Ela continua do jeito que você tinha falado para não ser feito. Então as palavras não significam muito aqui. Quando a gente está falando de motivação, o que vale é o fruto da ação que você tomou. É o resultado, é a tarefa que você fez e disse. Porque o filho disse: eu não quero, mas ele fez. A motivação dele então era fazer, mesmo ele falando não quero. A do outro era: eu vou. Mas não foi. Então a motivação dele não era ajudar o pai. Ele não tinha isso no coração, ele não queria fazer isso. Então muitas pessoas, elas têm isso como motivação. Elas dizem que vão, mas não vão. Umas dizem: eu amo você, mas não ama. Outros dizem: eu não amo você, mas ama. Tem de tudo, mas o que vale é quando você vê a ação. Eu não gosto de você, mas no fim está servindo, mostrando amor. Está escondido ali um sentimento bom por mim. Outros falam: eu te amo, daí a facada nas costas. Entende? Isso revela. Só que isso é muito fácil de notar, não é? Quando alguém fez algo com uma motivação errada. Isso é fácil de perceber. Isso é normal você ver. Isso não atrapalha a gente. Então algumas pessoas falam assim: eu vou e não vai. Outros dizem: eu não vou e vão, demonstrando a sua motivação. Então, o que você diz, na verdade, tem que começar a estar alinhado com aquilo que você verdadeiramente tem no seu coração. Isso chama-se integridade. Você é inteiro. As palavras que você diz são correspondentes nas suas ações. Isso é integridade. Por isso, diga assim comigo: o meu sim é sim. O meu não é não. Então, só que agora perceber isso é fácil. Mas como entender quando você acha que está fazendo a coisa certa, mas os resultados estão errados? O resultado é o que revela a sua motivação.
Mas muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa e o resultado está dando errado. Você já passou por isso? Existe um personagem que ele é bem enigmático na Bíblia. Um personagem chamado Judas. E os historiadores dizem o seguinte sobre ele. Os historiadores dizem que Judas, ele pertencia ao movimento Israel Livre. Ele queria ver Israel sendo livre da escravidão de Roma. Para vocês que não sabem, quando Jesus nasceu, Israel, o povo ao qual ele pertencia, era escravo do povo de Roma. Então Jesus ele nasceu como um escravo. Jesus ele nasceu como escravo de Roma. E Judas era uma pessoa que vivia naquele mesmo tempo e ele participava de um grupo de pessoas que queriam tomar a liberdade de Israel novamente. Ele queria ser livre de novo. E ele cria que pela sua própria força, pela luta contra Roma, eles conseguiriam ser livres. Alguns homens chamados fariseus, eles tinham uma posição com Roma para manter a ordem de Israel. Então, toda vez que tinha um tumulto, os fariseus condenavam essas pessoas para que os romanos não tirassem ainda mais da liberdade de Israel. E os fariseus, então, eram aqueles que tinham boa fama, eles tinham um acordo com Roma, para eles poderem fazer o culto deles, para eles poderem ter a vida que eles sempre tiveram. Só que Judas não concordava com nada disso. Judas, ele queria Israel totalmente livre. Nem que isso dependesse de matar os romanos, nem que isso dependesse de uma guerra contra os romanos. Então os historiadores dizem que ele participava desse tipo de grupo. E existe algo de errado em querer o seu povo livre da escravidão? Não. Então Judas ele não tinha uma motivação errada ao querer ver o povo dele livre da escravidão de Roma. Não é verdade? Muitos deles queriam, mas não sabiam. Alguns tomavam uma posição totalmente passiva àquela situação e ok, nós somos escravos e pronto. Mas Judas não. Judas ele realmente queria lutar contra. Ele realmente queria ir contra os romanos. Então não existe nada de errado na motivação dele. O que muda, então, é a fonte da onde vem a motivação dele. É isso que muda. É isso que nós precisamos entender que existe nas nossas vidas. Entender que algumas motivações nos levam a uma atitude errada, isso é fácil. Mas e quando nós achamos que estamos fazendo certo, mas está errado? Essa é a parte difícil. E é aqui que nós temos que entender que existem duas fontes de motivação. E a Bíblia fala sobre elas. A Bíblia realmente fala sobre elas. Existe uma motivação que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Mentirosa. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Nós podemos sim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Isso aqui está na cara que está errado, né? É fácil de perceber. Não é fácil de perceber? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha o que diz uma outra versão, o versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto
e muito apropriado para abrir a inteligência, para nos dar conhecimento. Conhecimento é aquilo que nos motiva. Quando ela viu que isso era muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Nós temos também, então, o conhecimento que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós somos motivados por algo que é mal, isso é fácil de perceber. Mas existe um conhecimento nesse mundo que é resultado do pecado e é chamado de bem. E quando nós estamos nessa motivação, é que nossa alma luta com garras, com dentes, mas eu estou fazendo bem, por que vocês não conseguem ver isso? Mas eu estou fazendo certo, por que vocês estão me corrigindo? Sabe? Mas a pessoa, ela não está fazendo, ela está fazendo o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso, na Bíblia, são obras mortas. É resultado do pecado. Você conhecer, você ter esse tipo de conhecimento, é resultado do pecado lá de Adão. Vocês estão me acompanhando? Mas nós temos também a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo. Olha o que diz João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Era Jesus dizendo, tenho ainda muito para dizer para vocês, para aquelas pessoas que estavam lá naquela época. Mas vocês não podem suportar agora. Por que eles não podiam suportar? Porque o tipo de conhecimento que eles tinham estava baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Jesus tem para dizer é revelação da palavra. É guiado, é um conhecimento espiritual. E a sua alma, ela não suporta as verdades espirituais. É difícil ela se alinhar com as verdades espirituais. E ele diz, então, vocês não podem, vocês não conseguem suportar. Olha por que eles não poderiam suportar. A resposta está na próxima frase ali. Mas quando o Espírito da verdade vier, ou seja, quando eles poderão suportar? Quando o Espírito da verdade vier, aí sim vocês vão poder suportar o que é a revelação espiritual. Não sei se vocês entendem isso, mas o Espírito de Deus habita em você hoje. Ele já veio. E agora nós somos capazes de suportar, de entender, de compreender o conhecimento espiritual. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então, nós temos uma outra fonte de conhecimento. Que Jesus disse que quando Ele fosse assunto aos céus, Ele subisse aos céus, Ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo que falaria da verdade, testemunharia sobre a verdade, sobre a palavra de Jesus, sobre Jesus. E a partir daqui, nós temos uma nova compreensão de mundo. Nós temos um novo conhecimento. Nós temos um novo conhecimento, que é o conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus a nós. Olha só, bem fácil de entender. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala bastante sobre submissão. A Bíblia fala bastante sobre submissão. Está sujeito à autoridade, mulheres sejam submissas a seus maridos, vocês sejam submissos à palavra de Deus. Só que o conhecimento do bem diz assim, na verdade o importante é o que eu quero. O importante é eu ser feliz. O importante é eu ter a minha vida do jeito que eu quero. Mas agora quando eu falo que a Bíblia diz
sujeite-se, submetam-se. Aí dentro de você já está aquela briga. Não, mas eu prefiro concordar de que eu tenho o meu direito de ser feliz, eu não tenho que obedecer aos outros, eu posso decidir. Não é isso. Não é esse o mundo que a gente vive hoje? Não é nisso que a gente está baseado nos dias de hoje? No conhecimento, a gente é humano demais. A gente está baseado nisso todos os dias das nossas vidas, a gente quer desse jeito. Aí o apacentador diz, por que você não vai para a direita? Eu já passei por isso. Eu errei nessa fase da minha vida, vá para a direita. Ele não sabe de nada, eu me sujeitar a esse velho aí. Eu me sujeitar a esse garoto, eu não passo pelo velho, eu passo pelo esse garoto. Esse garoto vai falar algo para mim? Claro que eu vou, porque eu não estou falando do conhecimento do bem e do mal, eu estou falando da palavra de Deus revelada ao seu coração. Nós temos criado filhos, nós temos tido relacionamentos, casamentos, namoros, baseados no conhecimento do bem e do mal. Quando a Bíblia fala sobre submissão, ela está falando sobre proteção. Pensem comigo, eu vou usar o meu exemplo. Eu sou pastor aqui na Comunhão Cristã Aba e eu tenho um pastor chamado Pio Carvalho. Ele é meu pastor, ele é minha liderança, ele é minha cobertura. Eu estou submisso a ele. Estou submisso a ele. Se eu desejasse não fazer culto hoje e ele falasse, faça, nós estaríamos fazendo culto hoje. Porque se eu deixo de fazer e dá algo errado, a culpa é minha. Agora, se eu faço o que ele me disse para fazer e dá algo errado, a culpa é dele. Isso chama-se proteção. Mulheres, quando seu marido diz, faça desse jeito, e você fala, eu não vou fazer, se der errado, a culpa é sua. Mas se você fizer o que ele disse para você fazer e der errado, você pode jogar na cara dele e falar, foi você que disse, foi você que disse, foi você que disse. Ele é o cabeça. É assim que funciona desde o seu namoro. Mas o conhecimento do bem e do mal está fazendo um monte de mulher olhar para mim aqui, quase tacar a cadeira. É verdade, são poucas as que estão entendendo. Não, olha lá, agora ele é machista também, só faltava. Já estão me condenando, me julgando. Eu estaria morto já, só com o olhar de vocês aqui. Já. Emagrecendo eu já estou, da secada já. Percebe como a tua alma está gritando aí dentro? Eu usei esse exemplo só para vocês entenderem o que eu estou falando. A alma está gritando lá dentro. Então nós temos dois tipos de motivação, dois tipos de conhecimento que nos levam a fazer algumas coisas. Conhecimento do bem e do mal que veio lá da árvore e é resultado do pecado. Ou seja, quando nós estamos fazendo mal, é fácil perceber. Mas quando nós estamos no conhecimento do bem e do mal, fazendo o bem dele, isso parece corretíssimo. É a ética, é moral, é perfeito, é isso aí mesmo. Mas existe o caminho mais excelente, o caminho que Deus nos deu para trilhar, o caminho da revelação do Espírito ao nosso coração, ao nosso espírito. Um conhecimento que é sim de outro mundo. Não vai fazer sentido. No começo nós lemos que muitos creram nele. Muitos creram nele. Mas não confessavam sua fé, por medo de serem expulsos das sinagogas. Buscando a aprovação dos homens e não de Deus.
Querido, você tem que entender que você é cristão, você anda na contramão desse mundo. Nós não concordamos com um monte de besteira. Eu ia falar uma palavra aqui, mas a gente não concorda com isso. Um monte de besteira que estão enchendo a cabeça da gente, a gente não concorda com isso. E a gente é iludido porque parece bem. Parece o bem. Parece o certo, parece o correto. Casalzinho de namorados, 14 anos a menina namorando. 13 anos, 15 anos namorando. O namoro é um conhecimento para que gere casamento. Você vai namorar esses próximos 10 anos e vai conseguir ficar longe de pecar, de passar a mão onde não deve. São lógicas, são coisas, mas parece bem, tem que deixar, eles são felizes assim, né? Onde está a nossa cabeça? Conhecimento do bem. E o que eu não sei por que eu estou falando isso, eu queria trazer uma palavra motivacional para você. Mas o que eu mais escuto é isso. Não, na minha família é assim. Cara, eu não estou nem aí porque é na sua família, eu estou aí porque é a palavra de Deus. Vocês aplaudem isso, né? Não, eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou ficar de lado. Se vocês andarem um pouco perto de mim, vocês vão perceber que eu não fico quieto. Eu não me seguro. Às vezes falta o domínio próprio. Mas se eu vejo assim, eu falo, cara, você é besta, você é burro. Olha o que você está me dizendo, cara. Me mostra um versículo, me mostra alguma coisa. Não tem. Não é, porque eu li lá na internet, fiz uma pesquisa, diz que é assim que nós devemos fazer. O que você diz como pastor para essa pessoa, cara? Deus te abençoe. Vá na tua fé, irmão, só que eu não vou para esse caminho aí, vá sozinho. E tem algumas coisas hoje que têm mexido cada vez mais e são assim. E a gente tem escutado tanta besteira e trazido para as nossas vidas, só que a gente é cristão, cara. A gente crê em Jesus, na palavra revelada, no Espírito Santo. É diferente, você é sim de outro mundo. Você é sim de outro mundo. Se conforme com isso. Se as pessoas tirarem sarro, debocharem de você porque você pensa diferente, é isso aí, cara. Eu não estou tentando agradar você. Eu vivo pela palavra do meu Deus, do meu Pai. Isso é a nossa fé. Estarmos na contramão. Nós somos a revolução. Nós somos, sempre fomos. Sempre fomos. Jesus falou o contrário do que eles pensavam, morreu. Os apóstolos falavam o contrário do que as pessoas pensavam, morreram. Muitas pessoas no mundo pregaram o evangelho e falaram ao contrário daquilo que as pessoas pensavam, morreram. Nós estamos nesse mesmo caminho. Só que tem um versículo lá em Atos que diz assim: e eles consideraram um privilégio apanhar pelo nome do Senhor. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé. E só para você não ficar bravo falando que o Rômulo está jogando o coração dele para fora, deixa eu mostrar o resultado para você do que é viver pelo conhecimento do bem. E o resultado do que é viver pela revelação da palavra de Deus.
Então, nós temos duas fontes, dois resultados diferentes. O mal, a gente já sabe que leva à morte. Quando é o bem, do conhecimento do bem e do mal, olha o que acontece. Fazer algo motivado pela árvore do conhecimento do bem e do mal gera obras mortas. O resultado é pecado. É errado. Lucas 22, do 3 ao 6, diz assim: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Você entrega Jesus para a gente e a gente te dá dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Olha só a mentalidade de Judas. Ele queria fazer o bem, libertar Israel do domínio de Roma. Isso é fazer o bem, não é? Ele queria isso. E ele imaginava, ele cria que Jesus, ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele viu várias coisas, o poder que existia naquele homem chamado Jesus. E ele pensava, cara, esse aí é o nosso rei que vai nos libertar. Só que ele está muito pacífico. Ele não quer usar espadas, ele não quer lutar, ele não quer fazer um grande grupo aqui para a gente levantar um exército. Esse cara está estranho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar eles para os fariseus. Eu vou entregar eles ele para morrer. E quando ele estiver lá quase morrendo, ele não vai resistir. Ele vai ter que chamar o exército dele e lutar por nós. Ele achava que Jesus ia... Ali naquela hora ele ia dar um assovio, ia aparecer vários arqueiros lá, uma galera com espada, escudo, começar a matar os romanos, e começou a revolução, vamos nos libertar de Roma. Então ele estava tentando forçar Jesus a se manifestar como o verdadeiro rei de Israel e lutar contra os romanos. E daí olha o que diz então Mateus 27, 3 a 5. Aqui é muito claro ver que quando ele percebeu que a estratégia que ele tinha através do conhecimento do bem e do mal falhou, ele entrou em desespero. Você já passou por isso? Ei, eu tenho certeza que é assim que vai dar certo, eu vou fazer assim, assim, assim vai dar certo. Chegou lá no fim, deu errado. É Judas aqui nessa situação. Quando Judas, que havia traído, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele falou, cara, ele foi condenado e ficou quieto. Vocês lembram de Jesus sendo condenado? Ele diante de Pilatos. Você não vai se defender, Pilatos pergunta. Você não vai dizer nada contra as acusações? Ele foi mais pacífico ainda do que ele era lá fora. Aí Judas entrou em desespero. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele foi lá e falou, cara, não era isso, eu não queria que ele morresse. Eu queria que ele virasse o rei e tomasse Roma. Está aqui o dinheiro de volta. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Quando você conta com a religião, no final ele diz assim, que me importa, isso aí é responsabilidade sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Lá em Gênesis 3, a serpente falou assim, certamente não morrerão. Pode viver pelo conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerão. E era mentira, não era? Morreram, não morreram? Aí Judas, não, eu vou pelo conhecimento do bem e do mal. Eu posso, eu sei, não, conhecimento, eu sei o que é bem, eu sei o que é mal, e livrar o meu povo é bem, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E o que aconteceu com ele? Morreu. Qual que é o resultado então de levar uma vida pelo conhecimento do bem e do mal? Então não é o Rômulo está nervoso, não, eu estou preocupado.
Eu amo demais vocês. Porque parece bem, mas não é. É o bem do conhecimento do bem e do mal, mas isso leva à morte do mesmo jeito. Isso leva ao seu divórcio, à morte do casamento. Isso leva a filhos nas drogas, se entregando às depravações sexuais. É assim, desculpa, eu passei do horário já 15 minutos. Foi e enforcou-se, ficou pesado, né? Enforcou-se. Unbelievable. Motivação. Se você não vai pela revelação, tenha medo de morrer pela brincadeira. Mas, queridos, existe uma forma mais excelente de pensar. Existe aqueles que, como Jesus, foram iluminados com o conhecimento do alto. Receberam a revelação da palavra de Deus. E a revelação da palavra de Deus é igual para todos. É igual para todos. Alguns falam assim, eu gosto do jeito que você lê a Bíblia, você tira umas coisas lá. Ei, você podia tirar a mesma coisa. Na verdade, eu creio que vocês são até melhores. A gente fica falando do enforcou-se. Todos podem viver assim. Efésios 5, 10 a 13 diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Jesus veio como luz para salvar. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Vem alguns apacentadores e falam assim, cara, eu estou com um problema lá, que foi, nem sei se falo. Até mencionar é vergonhoso. O apacentador tem vergonha de falar do que aconteceu na vida daquele jovem. O coordenador tem vergonha de falar o que aconteceu na vida daquele apacentador, para eles não erguerem muito a bola, né? Não se encherem muito. Assim. Somos todos iguais, tá? As pessoas têm vergonha de falar do que aconteceu lá. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Exponha seus pensamentos à luz de Jesus, da palavra de Deus. E assim você saberá se estão de acordo com a sabedoria humana ou a sabedoria espiritual. Esse é o nosso gabarito, a palavra. Exponha os seus pensamentos e motivações à palavra. Não combina. Então é o conhecimento do bem que está te guiando. Combina. É o Espírito Santo falando com você. Exponha a luz e aquilo se torna visível a você. 2 Pedro 1, 20 a 21 diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade. A palavra de Deus não tem origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é confiável e desejável para se receber discernimento. Não o fruto do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus é quem vai te dar discernimento, revelação. A palavra de Deus é quem vai te conduzir. E fazer a vontade de Deus e fazer as coisas motivadas pela vontade de Deus, revelada pelo Espírito Santo, gera obras vivas. Olha o que diz
Atos 8. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Aí o versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E aí o versículo 39 e 40. E aquele homem que ele anunciou as boas novas, se converteu, creu em Jesus e pediu para ser batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Agora, aqui está algo que é fora desse mundo. Aqui está algo que eu gostaria de viver, cara. Já pensou? Você batiza o cara aqui, bom, de repente, puf, some. O cara fica olhando, cadê o Rômulo? Não, o Espírito Santo arrebatou ele, levou ele, transportou ele. Olha o que está escrito ali. Arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, mas ele estava cheio de alegria. Ele estava cheio de alegria. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, outra cidade, quilômetros de distância. Teletransporte, cara. Hoje não existe ainda a tecnologia. Mas o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Teletransporte, cara. Nem no teatro a gente consegue fazer isso. O filme fica uma porcaria. Já assistiu Jumper? Olha aqui. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, outra cidade, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. É ser conduzido pelo Espírito que gera vida e alegria. O eunuco se tornou uma nova criação, pois Filipe apresentou a luz da palavra, o conhecimento espiritual, e lemos que ele também ficou cheio de alegria. O eunuco também estava cheio de alegria. Ele conheceu a Jesus. Ele foi batizado em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele viu essas coisas acontecendo. Por isso é muito importante entendermos isso. Podemos ser motivados por duas fontes, e elas influenciam no resultado, no fruto das nossas ações. A revelação é a compreensão que temos da palavra que influencia a nossa vida. Revelação é a compreensão que temos da nossa vida. Da palavra, como a gente entende a palavra, revela as ações, as atitudes das nossas vidas. Quarta-feira agora eu trouxe uma mensagem no BeWeb. Cadê o pessoal do BeWeb? Então vamos dar um aplauso ao BeWeb. Aê. Eu estava dizendo como nós somos motivados, as nossas ações são resultados da compreensão que nós temos de quem é a pessoa de Jesus Cristo. As suas atitudes dependem, os resultados da sua vida dependem da compreensão que você tem de quem é Jesus Cristo. Se você entender Jesus Cristo errado, você vai ter os resultados errados. Ah não, ele era um bom mestre, ele era um profeta. Não, ele deixou sábias palavras. Você ainda não conhece Jesus. Jesus nasceu da Virgem. Jesus crescia e se fortalecia no conhecimento, estava debaixo da graça de Deus. Jesus, ele morreu a morte de cruz no meu e no seu lugar. Ele levou o seu pecado, ele te livrou da condenação, ele ressuscitou ao terceiro dia, para te dar a mesma vida que ele tem e não a morte. Ele te deu vida. Jesus é quem te dá vida, só Jesus pode te dar vida,
Ele foi assunto aos céus e Ele voltará. Ele voltará por mim, Ele voltará por você. Jesus está voltando, Ele está voltando. E a compreensão que você tem a respeito da volta de Jesus determina a sua vida hoje. Entenda Jesus Cristo, receba Jesus Cristo. Ele está voltando. E a compreensão de que nós temos a revelação, se nós internalizarmos esse conhecimento que é espiritual, decidirmos viver de acordo com a luz da palavra, deixarmos a palavra de Deus frutificar através de nós. Se nós passarmos a viver dessa forma, não existe governo, não existe economia, não existe ideologias que possam nos parar. Não existe. Não existe nada que possa parar as boas novas. Não existe nada que possa parar um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe nada neste mundo, nada realizado pelo conhecimento do bem e o mal que possa parar. Se um homem se render, se entregar ao conhecimento da palavra de Deus, se render à ação do Espírito Santo na vida dele, esse homem é indestrutível. Olha o que diz, a palavra diz, vamos voltar lá em Atos 8:4. Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles estavam sofrendo perseguição. Não era a vidinha fácil. Perseguição. E eles foram dispersos. Tiveram que sair da cidade deles. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Não existe outra coisa para nós falarmos sobre Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos dá vida. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava. Ei, quando você é cheio do Espírito Santo, milagres acontecem através da sua vida. Ei, mas eu não estou falando de qualquer coisa. Não estou falando da sua dor de cabeça sair. Estou falando da perna crescer. Falando de pessoas voltarem à sanidade mental. Estou falando de coisas que vocês não viram ainda. Cheio do Espírito Santo, ele anunciava Cristo. E enquanto ele anunciava Cristo, milagres aconteciam. O povo deu unânime atenção ao que ele dizia. E não é tentando agradar aqueles que pensam ao contrário de você, é pregando a Cristo Jesus que eles vão te dar unânime atenção. Está aí o versículo. Os espíritos imundos saíam de muitos. Esses dias eu estava pregando no retiro de homens, e enquanto eu falava, e eu estava falando contra Satanás, depois um homem veio me procurar e falava: cara, toda vez que você falava contra Satanás, algo se manifestava, um ódio se manifestava dentro de mim. Eu tentei fugir e sair do templo, mas eu encontrei e dei de cara com o pastor Arno. Deus queria a libertação daquele homem. Enquanto nós pregamos, espíritos imundos saem de muitos. Você que está me ouvindo aí em casa, o Espírito Santo está libertando você agora. Você que tem o seu filho nas drogas, você que está me ouvindo, você mãe que está me ouvindo, seu filho está nas drogas fazem 5 anos, e você não sabe mais o que fazer. Enquanto eu estou anunciando as boas novas de Deus, ele está sendo liberto em nome de Jesus. É assim. É assim. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Meu Deus. Esse é o resultado da vida daqueles que creem em Jesus, que se submetem à palavra de Deus, e não a ideia do politicamente correto. Essas são as minhas convicções, essa é a minha fé.
E eu não vou deixar de pregá-la. Eu não vou deixar de anunciar Cristo. E esse vivo que está voltando. É isso que cremos, é por isso que vivemos. E esse resultado, olha o que traz de resultado. Enquanto o conhecimento do bem e do mal trouxe morte, o cara foi e se enforcou. A palavra revelada, a compreensão que Filipe tinha, que ele foi revelada, a palavra que foi revelada a ele, trouxe vida, trouxe solução onde não existia mais. O fraco se fez forte, o improvável se fez provável. Já disseram para você que não tem jeito? A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Já disseram para você que você não é capaz? A palavra de Deus diz: o Espírito Santo é quem nos capacita. Você não vai alcançar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o conhecimento do bem e do mal não vai te levar lá. Não vai te levar lá. Não vai te levar lá. Antes de agir, devemos expor nosso coração à palavra, que é luz, e ver se o que está nos motivando é a alma, através do conhecimento do bem e do mal, ou o espírito, através da vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo, que gera vida, alegria e paz. A vontade de Deus para nós é que possamos viver voltados para o Espírito que traz vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Apenas uma vida vivida pelo Espírito Santo, através do conhecimento, da revelação de quem Jesus Cristo é, vale a pena ser vivida. Apenas uma vida vale a pena ser vivida. Apenas um conhecimento te leva à vida. O conhecimento de quem é Jesus Cristo. Apenas uma coisa pode mudar a situação em que você se encontra. Apenas uma coisa é solução para o seu problema. Apenas uma coisa. E o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nome que está sobre todo nome. Esse é o nome que tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é o único e verdadeiro Deus. Por isso em João 12:46 ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Eu não vim para deixar vocês mortos nas trevas. Eu vim para ser solução, Jesus está dizendo. Eu vim para ser luz. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Salvar o mundo. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom